Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O programa de hoje a gente vai iniciar ele contando para você os melhores momentos das palestras do primeiro seminário de tendências do agronegócio, ainda no eixo futuro. Outras pessoas participaram. Hoje, então, nós vamos ouvir a senhora Rovena Petrol, vice-presidente da Irriganor, e o senhor Pierre Vilela, representando o INAS e também FAENG, que participaram do painel futuro. A senhora Rovena Petrol, vice-presidente da Irriganor, contou sua experiência e como está o papel da nova mulher no campo, que vem cada dia mais ocupando o espaço que antes era tido como campo dos homens, né? A senhora Rovena, ela começou a participação no painel futuro, explicando sua trajetória na região noroeste mineira e a sua dificuldade enfrentada. Eu fui convidada para falar um pouquinho da minha trajetória, que administro uma fazenda que era da família há 30 anos. Então, assim, eu vejo que esse nosso público tem umas pessoas que começaram na agricultura na época que a gente começou, mas muitos jovens também. Então, assim, vendo essas palestras que foram feitas anteriormente, com novas tecnologias que estão sendo implantadas no campo, e olhando um pouquinho para trás, vendo que há 30 anos nós praticamente estávamos saindo aqui na nossa região, praticamente da idade da pedra, chegamos na era do supercomputador, praticamente sem fases intermediárias. Então, assim, uma das maiores dificuldades que eu tive foi justamente o treinamento dessa mão de obra no campo, que nós que somos geradores de empregos, precisamos ter em mente que o papel nosso é de qualificar cada vez mais os nossos funcionários. Eles não têm tempo de voltar para a sala de aula. Nós temos que fazer salas de aula dentro das nossas fazendas. E para isso, eu acho que nós vamos poder contar, e já estamos podendo contar, com SEBRAE, SENAR e outras tantas entidades que podem nos ajudar nesse caminho. Rovena ressaltou que a presença dos jovens é muito importante para o campo se tecnificar e assim produzir maior quantidade com menores custos em menor tempo. Ela também falou sobre a falta d'água atual. Quem já tem cabeça branca tem um pouco mais de dificuldade de assimilar todas essas tecnologias que são colocadas para a gente. Então, nas equipes de trabalho tem que ter pessoas de cabelo branco e jovens que vão nos ensinar, que vão nos colocar soluções para problemas que antes eram difíceis da gente resolver. E um outro problema que eu vejo que tem sido um gargalo para nós produtores em geral é a questão da união. A questão dos problemas que nós temos para administrar hoje, que é a questão ambiental. Com essa falta de água, principalmente os irrigantes estão sendo considerados aquelas pessoas que acabaram com a água. Sendo que nós estamos sendo tão prejudicados quanto as pessoas da cidade, principalmente pelo fato de ter chovido muito pouco nos últimos anos e nós, irrigantes, não estarmos nem irrigando. Então nós não somos os vilões, né? Pelo menos os produtores conscientes não são os vilões da história. Nós não temos contrato firmado com São Pedro que nos garante um regime hídrico que nos dê conforto todos os anos. Mas nós temos, e vimos ao longo desse evento, que existem diversas formas para melhorar a questão hídrica da nossa região. E isso passa por conhecimento e eu acho que passa também pelo fato da gente ter junto aos órgãos ambientais um compromisso de querer fazer a coisa certa. E para isso, eu fui convidada para representar os produtores de Paracatu
e passei a ser a segunda vice-presidente da Irriganor. Tem o objetivo de congregar todos os agricultores e irrigantes do Noroeste. Nós precisamos dar um pontapé inicial, porque não dá para cada um ficar trabalhando sozinho. Nós precisamos ter demandas iguais, nós precisamos poder chegar num Senado, num deputado federal e dizer: a dona Ana está representando 200 mil hectares. E as nossas reivindicações são essas. De nada adianta eu, Rovena, chegar lá. Em primeiro lugar, eles nem vão marcar uma audiência comigo. Agora, se nós tivermos união, nós podemos achar soluções em conjunto com os órgãos ambientais para os problemas que nos afligem. Outro tema muito relevante levantado por Rovena foi com relação à sucessão rural e às suas dificuldades. Às vezes, muita gente, quando escuta falar em sucessão, pensa que a gente precisa contratar uma empresa de São Paulo, dos Estados Unidos, para fazer sucessão. Eu vou falar como eu comecei a minha sucessão, que foi levando meus filhos para revisar a lavoura comigo com uma mamadeira dentro do carro, uma bolsa de fralda e mamadeira. E convido a pais que tenham filhos, que não deixem os seus filhos só na cidade. Façam isso, levem os seus filhos enquanto pequenos, mesmo que dê um pouquinho mais de trabalho, o futuro da sua família, o futuro talvez do seu negócio. Não se sabe se eles vão querer dar continuidade ao seu empreendimento, mas com certeza, se eles não forem estimulados, eles não vão ter oportunidade de criar esse amor. Então, assim, eu vejo que teve pais que não têm filhos homens. Isso não é problema. Hoje em dia, a mulher não precisa mais carregar saco. Nas fazendas, antigamente, os filhos precisavam pegar um boi à unha, carregar saco. Mas com o aumento da mecanização, as mulheres, elas têm plenas condições de atuar no campo também. E eu falo para vocês, eu não tive dificuldade de gerenciamento com funcionários ao longo desses 30 anos. Então, se vocês não tiverem filhos homens, levem as suas meninas também para o campo. Então, assim, eu acho que passa esse trabalho árduo pela qualificação da mão de obra, né? Incentivo dos funcionários, é aquilo que, se a gente quer ter uma fazenda que tenha um selo de qualidade, ou uma região que tenha um selo de qualidade, preocupar. Se os funcionários estão morando em residências dignas, muitas vezes você não consegue arrumar uma casa do um peão naquele ano, porque a safra foi ruim. Mas ter aquilo em mente, dar uma melhoria do seu empreendimento, mas a melhoria das condições dos funcionários que são parceiros de vocês. Outra pessoa que participou do painel sobre o futuro do agronegócio foi o senhor Pierre Vilela, superintendente do INAIS, Instituto Antônio Ernesto de Salvo, e ele também faz parte da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Levou o tema Novas Tecnologias Voltadas ao Setor Agropecuário. Como a senhora Rovena colocou no bloco anterior sobre a dificuldade dos cabelos brancos lidarem então com as tecnologias novas, Pierre também fez questão de tocar nesse assunto, dizendo que ele também possui essa dificuldade, mas é necessário correr atrás. A dificuldade dos cabelos brancos em entender essas coisas que estão vindo por aí, eu também tenho, viu? Não é privilégio seu não, mas ou eu corro atrás ou eu fico para trás. Não há como a gente esperar que essas mudanças cheguem mastigadas e prontas para uso no nosso dia a dia. Elas estão vindo, vão nos trazer desafios, vão nos trazer preocupações, inclusive sobre a adaptação das novas profissões a essa realidade. Nós estamos falando de substituir um agrônomo, computadores falando o que você tem que aplicar e a hora que você tem que aplicar. Nós não estamos falando de substituir o agrônomo, porque por trás desse computador tem um agrônomo dizendo a ele como aprender em cima dessa informação. Mas é muito preocupante se nossos agrônomos, por exemplo, não tiverem o conhecimento para fazer o uso dessas máquinas. Aí sim ele vai ser suplantado pela máquina. Então nós temos que pensar muito a educação dos nossos filhos, dos nossos universitários, daqui para frente, inclusive daqueles profissionais das ciências agrárias que dão suporte hoje à tomada de decisão da gente na fazenda. As pessoas têm que ter uma carga de conhecimento em computação tão grande quanto de fitopatologia, fitotecnia, zootecnia e todas as matérias que compõem as disciplinas de conhecimento. Agora, o que nos preocupa, já falando do futuro, é que as nossas universidades não
estão enxergando isso. Elas continuam com seus caixotinhos, todos fechados. Você estudante da agronomia, você estudante da zootecnia, você estudante da engenharia florestal, você estudante da veterinária, assim por diante. Nenhum deles passa pelo Departamento de Ciências da Computação da universidade, se é que ele existe. Nós estamos deixando de formar profissionais que vão enfrentar esse novo futuro. E quando a gente fala nisso, senhores, isso é dado mais do que provado, mais da metade das profissões que os senhores conhecem hoje, em 2017, daqui a 20 anos não existem mais. Mais da metade dos profissionais que estão hoje aí no mercado vão ter que mudar de nome daquilo que fazem, porque essas tecnologias que estão vindo vão suplantá-los, vão substituí-los gradualmente. Então, se preparam para um novo futuro, intentam entender e se adaptar a esse novo futuro. Pois é, o Pierre deu vários exemplos sobre isso que ele acabou de falar. Quem imaginava o que era Uber há 5 anos atrás? Nós estamos falando de 5 anos. Uber não tem 5 anos. Quem falava em Facebook há 10 anos atrás? Quantos dos senhores aqui hoje têm Facebook e WhatsApp? Facebook é a maior empresa de comunicação do mundo. Vale bilhões de dólares. E o cara que criou o Facebook não escreve uma linha dentro do site, dentro da plataforma dele. Quem faz o Facebook são os usuários. Toda a informação que circula são dadas por usuários. Aí depois surge um tal de Airbnb, que é a maior empresa de hotelaria do mundo sem ter um único quarto de hotel. Quantos funcionários de administração de transportadoras, quantos gerentes de hotel vão ficar sem emprego? E o que esse povo vai fazer? O tal do computador Watson, gente, ele pega toda a jurisprudência que existe no país e é capaz de dar uma sentença ou uma defesa muitas vezes melhor que qualquer advogado ou juiz que esteja hoje sentado nos tribunais. Simplesmente lendo milhares e milhares de processos à velocidade da luz e dizendo que o resultado daquele processo vai ser esse. Você vai precisar de advogado daqui a um tempo? Não, você vai precisar de contratar o Watson. Então a gente está falando de grande massa de dados, que a gente chama de Big Data. Nós estamos falando de sensores, drones, vários equipamentos que estão chegando, que estão vindo de outras áreas do conhecimento, da indústria química, da indústria petroquímica, da indústria aeronáutica, para nos ajudar aqui no campo, no dia a dia. Vamos nos preparar para isso, porque isso vai vir. Portanto, é preciso a gente correr atrás, como o Pierre falou, né, da tecnologia e nos adequar a ela e, é claro, conhecer mais profundamente cada uma dessas tecnologias que vem para ajudar homem e mulher do campo. No programa de amanhã a gente continua com os melhores momentos da explicação do Pierre sobre esse assunto futuro tecnológico no agronegócio. Então, não perca. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?